Ok. Já puseste, Roberto, ok? Sim. Bom dia. Bem-vindo ao nosso webinar de hoje, PIC Controla. Vamos esperar um pouco. Sim, bom dia a todos. Bem-vindo ao nosso webinar PIC Controla. Vamos esperar 5 minutos. Obrigado.
Bom dia a todos. Vamos só esperar mais uns segundinhos e começamos. Bom dia, bem-vindo ao nosso webinar de hoje, PIC Controla. Atenção, para conseguirmos o melhor webinar, pedimos, por favor, que sigam as seguintes indicações. Desliguem os microfones e câmaras. Durante o webinar podem usar o chat para comunicar com os oradores. Todas as perguntas irão ser respondidas no final. Todos os participantes irão ver todas as perguntas. A duração deverá ser de aproximadamente 40 minutos. O webinar irá ser gravado para posteriormente ser partilhado. Obrigado pela vossa atenção. Vamos começar. O webinar PIC Controla. Aplicações de recolha de peças em movimento. Uma breve apresentação. O meu nome é Sérgio Lopes, sou responsável comercial da Indústria Geral por Portugal. O Roberto Mendes é do Departamento de Sales Support Team. Estás aí, Roberto? Sim, bom dia a todos. Ok, continuando. Kuka PIC Controla. Agenda. O que é o Kuka PIC Controla? Para que aplicações? Como usar? E no final vamos mostrar um vídeo. O que é o Kuka PIC Controla? Kuka PIC Control é um software para aplicações de pick and place, baseados na tecnologia Kuka. Temos o Kuka Conveyor Tech, que é para fazer o seguimento de objetos, peças em movimento em transportadores. Também temos o software Kuka Vision Tech para detecção de objetos com câmaras 2D. O que é Kuka Pick Controller? Conforme já disse, é uma solução para aplicações de pick and place, possibilidade de pegar em peças, objetos que venham de forma ordenada ou desordenada, depressa ou mais devagar em um transportador e colocá-las de uma forma organizada segundo um mosaico. Isto para dizer o quê? Que as peças podem vir de qualquer maneira, mas a entrega é sempre orientada. A aplicação pode ser realizada por um ou mais robôs, dependendo do tempo de ciclo. Se tivermos um tempo de ciclo muito reduzido para uma aplicação, podemos usar vários robôs, até 10. É independente da posição e orientação das peças objetos. Possibilidade de variáveis no formato e tamanho. Na área de inspeção, no PIC como no Place, pode ser uma aplicação de visão fixa ou móvel. O que é o Kuka PIC Controller? Kuka PIC Controller é um software para trabalhar com conveyor tracking, com o processamento de imagens. Já vamos ver mais à frente. Para que aplicações se pode usar o Kuka PIC Controller? Kuka PIC Controller está desenvolvido para aplicações ou segmentos de mercado em que os produtos vêm de uma forma rápida ou mais lenta, mas o conceito era aplicações de pick and place. Onde se usar numa cadeia de valor em bens de consumo de rápido movimento, desde a parte dos produtores até chegar ao cliente final, aos distribuidores, há todo um processo de picking, packing e paletização. É todo este processo. Aqui, nesta imagem, conseguimos ver toda a parte do processo produtivo numa unidade fabril. E depois, na parte final, temos aqui uma boa aplicação de pick and place, onde temos o robô a formar as paletas, os fins de linha. Com o Pick Control, cadeia de valor em bens de consumo em movimento rápido. Nós temos robôs aplicados nas mais diversas aplicações, em pica, em embalagem, paletização. Os robôs são usados também para despaletização.
robôs para comissionamento misto em picking. Temos robôs aplicados nas mais diversas aplicações, como processamento de carnes em padarias, indústrias de doces, queijos, têxteis, vestuários, plásticos. Cada vez mais também armazéns com a possibilidade de flexibilidade nos fins de linha para paletização, também transporte de paletes através de AGVs, LGVs e toda a gestão de armazenagem. Temos projetos desenvolvidos para os mais diversos clientes, tipo Colgate, Johnson, Procter Gamble, Nestlé, Henkel, Adidas. Também temos em centros de distribuição. Kuka Peak Control 1.1 Agenda. Funções do sistema e instalação, a configuração do software, configuração do hardware e ferramentas, e vamos visualizar um vídeo demonstrativo. Funções do sistema: manipulação de material e embalagens, gestão de até 10 robôs por aplicação, gestão de 3 áreas móveis ou até 7 áreas fixas, monitorização de todo o hardware, detectores, fotocelas, sistemas de visão, resolvers, possibilidade de regras e fluxos de trabalho. E também temos a simulação em diferentes cenários. O que é uma instalação Peak Control? Como instalação Peak Control, temos o PLC, e depois podemos ter até 10 robôs. É sempre necessário ter um resolver por transportadora, um sistema de visão e um IPC. Este IPC terá que ter instalado o software o Peak Control e o software Vision Tech. Configuração de software. Kuka Peak Control Master. Para o robô master da aplicação, se tivermos a parte de visão artificial, temos que ter instalado o Kuka Peak Control Vision Master, versão 1.1. Sem visão artificial, só necessitamos do Kuka Peak Control Master 1.1. Não é necessária a parte de visão. Para os restantes robôs, é sempre necessário ter o Kuka Peak Control Slave. Também temos a parte de simulação e Trace Viewer, que é a parte de diagnóstico. Que hardware é necessário para a aplicação? É necessário um IPC, neste caso um Kuka IPC, um resolver, para termos o desvio linear, e uma das câmaras. Neste momento temos duas câmaras disponíveis, MXG20 e EBCXG25M. A primeira é um sistema de visão com 2.0 megapixels, alimentação PoE, Power over Ethernet, e um IP40. A versão BCXG25M é na mesma uma câmera com 2.0 megapixel, Power over Ethernet, mas nesta versão temos um IP67. É possível no IPC ligarmos até 4 câmaras e precisamos da alimentação a 24 volts. Que ferramentas configuração no Work Visual? É possível diferentes aplicações na produção. É um sistema flexível. É necessária a calibração de conveyor e sensores, sistemas de visão, resolvas, todo o hardware que está ligado na aplicação. É necessário a calibração de posicionamento de pick and place. Esta calibração normalmente é o sistema de visão que temos que configurar para que depois nos retribua uma string. É possível fazer simulação. A velocidade dos transportadores, capacidades de peças a manipular,
quantos robôs necessitamos para aplicação, cadências de peças, atrasos e o layout do sistema. Também é possível ter o Trace Viewer, que basicamente é um diagnóstico através de um sistema HMI. É possível a troca de referência, receitas de produção. É um sistema flexível. É possível o ajuste em tempo real dos parâmetros e temos sempre acesso a um diagnóstico de erros. Um exemplo. As peças vêm de qualquer posição. Aqui dá para verificar o sistema de visão a fazer a inspeção. E está a definir o centro da peça. Que é alterar as configurações, muito facilmente intuitivo. Aqui é como elas são entregues, as peças. Ok, agora vamos ver as questões que temos. Roberto, estás aí? Sim. Consegues ver as questões? Sim, para já ainda não temos questões. Esperamos até um bocado. Sim, esperamos um bocado. Se houver questões mais tarde, tem os nossos contactos, os meus e do Sérgio. Podem colocar qualquer questão por e-mail, se surgir Ou alguma dúvida se mais tarde. preferirem, ligarem-nos. Sim. Para já tem um chat onde podem pôr as questões e respondemos qualquer dúvida. Portanto, temos aqui uma questão. A câmara inicialmente... Lê tu, Roberto. A câmara inicialmente verifica a posição, ou seja, os robôs já sabem o que fazer. O que acontece se após a câmara as peças forem modificadas? Respondes tu, Roberto. Deixa-me lá ver. O que acontece se após a câmara as peças forem modificadas? Portanto, o robô, se forem modificadas na posição, o robô já não vai conseguir fazer o pique. Ou seja, até ele processar a posição da peça, consegue apanhar. Se posteriormente posicionarmos a peça para um lado ou tirarmos da posição, ele já não consegue apanhar a peça. Esperamos. Temos aqui mais perguntas. Ver aí. Bom dia. Com que tipos de câmaras trabalham? É possível trabalhar com as câmaras da Kuka, mas é possível trabalhar com outros sistemas de visão, até Smart Câmaras. Tem é que adquirir o Kuka KRL, que é para permitir receber uma string, um X, um Y e tipo um Z. Um X e um Y é uma coordenada, o Z é rotação, mas trabalhamos com qualquer tipo de câmaras, até Smart Câmaras, terceiros.
Aqui outra pergunta. Tanto o PLC como o IPC são do fornecimento da KUKA? O IPC sim, o PLC não. Portanto, o PLC, o IPC é IPC KUKA. O PLC pode ser integrado com o IPC. Neste momento existem exemplos que são fornecidos com o PIC Control para PLCs da Siemens e da Beckhoff. Ou seja, para criar um HMI e uma interligação com o IPC da KUKA. É possível efetuar o PIC com câmaras no robô? Sim, a resposta é sim. É possível pôr sistemas de visão no próprio gripper do robô. Temos é que ter atenção à distância focal, para ser mais ou menos constante, porque senão vai ficar desfocado, independentemente da lente. Mas é possível. Sim. Iluminação própria para a câmara? Sim, já há iluminação própria para a câmara. Não estou a perceber a pergunta, estás a perceber, Roberto? Iluminação própria para a câmara. A câmara não tem iluminação própria. Tudo o que é iluminação tem que ser posto À parte. tem que ser posto à parte, sim. Mas é depois para cada aplicação a iluminação tem que fazer os testes, tem que fazer testes, a ver se qual é a cor mais indicada e a lente Sim. para a distância focal. Sim. Temos aqui outra. É possível utilizar este software com robôs colaborativos? Eu diria que sim. A partir deste software está preparado para toda a gama do portfólio da KUKA. Depois temos aqui outra pergunta. Quando se fala que é possível conectar até 10 robôs, significa que pode ser utilizado o mesmo pack? Sim. Portanto, de momento, o que teria que se fazer é a parte dos resolvers, ou seja, temos um tapete. Se tivermos 10 robôs, tínhamos que ter 10 resolvers. Mas isto é o sistema atual. No futuro, está-se a trabalhar, no futuro, quando os próximos, está a ser perto, na próxima tecnologia de Convertec, vai ser possível ter um resolver para vários robôs, mas de momento tem que ser, cada robô tem que ter um resolver. Portanto, seria a única diferença aqui seria ter 10 resolvers, por exemplo. Ok, deixa-me saber. Temos aqui mais. Pronto, de forma meramente informativa, Sérgio, e aproximada para uma aplicação, para aplicar uma solução PIC com Vision Tech num KPR1016, com KUKA, IPC, câmara e resolver, estamos a falar de que valores? Sim, isso é melhor depois ligarem-me e entender qual é a aplicação mais em concreto. Tenho aí o meu mail, o meu contacto móvel, a quem colocou a pergunta que me liga. Sim. Portanto, a pergunta foi feita pelo João Quinteiro. Pode ter aqui o contacto do Sérgio Lopes e ele responde a essa questão. Ok. Pronto, próxima. É possível aplicar a câmara sobre o robô e fazer a leitura imediatamente pelo robô, ou é preciso trabalhar com a câmara antes para ter tempo de processamento? Eu creio que isto é parecido à outra pergunta. É possível pôr a câmara no robô, montar a câmara no robô? Sim. Sim, é só ter em tempo real e levar a um ponto e ele tirar a fotografia. É que só como vamos dar o trigger. Sim. Inspeção. Está aqui a seguinte pergunta. O resolver também pode ser de qualquer marca? Não, o resolver tem que ser KUKA. A pergunta seguinte, é possível apanhar peças que não sejam planas em diferentes cotas em Z? A pergunta, neste momento não, mas depois com o Vision Tech 3D, sim, já vai ser possível. Portanto, neste momento o Vision Tech é o 2D, vai ter o 3D e com o 3D já vai ser possível apanhar em diferentes cotas em Z. Portanto, próxima pergunta. Aqui o Tiago, deixa eu ver.
Aqui o Tiago diz que a gente não leu a pergunta toda. Não sei, Tiago, se é. Deixa-me ver a última pergunta que o Tiago fez. Qual é o grau de clareza em ambientes mais escuros? É necessário uma iluminação própria para a câmara? Sérgio, quer responder a esta? Não percebi, desculpa. Qual é o grau de clareza em ambientes mais escuros? É necessário uma iluminação própria para a câmara? Eu diria que é sempre necessária Sim, iluminação. é quase sempre obrigatório ter iluminação externa. Mas conforme eu disse, temos que fazer testes, porque há aplicações onde se utiliza iluminação branca, há caso azul, vermelha, infravermelha, cada caso é um caso, mas sim, sempre com iluminação externa. Sim. Próxima pergunta. Com câmara no robô já é possível que as peças sejam alteradas no convoyer? Neste caso são necessários encoders? Sim, aqui já podemos alterar as peças no convoyer. Neste caso, os resolvers são sempre necessários, que é para sincronizar a velocidade do robô com o tapete. Tem algumas aplicações desta solução em ambientes com maior ruído, ou seja ele luminoso, reflexo ou vibrações? Sim, nós temos aplicações com Vision Tech em várias instalações. Depois tem que se encontrar a melhor solução de visão, de visão não, de luz, mas sim, temos em Muitas vários vezes ambientes. o que se faz, Roberto, desculpa interromper-te, é criar-se um sistema de visão dentro de uma campânula. Uma caixa, fica lá o sistema de visão com iluminação protegido para não ter ruído externo, tipo de claraboias ou isso. Mas é Sim, possível, não há é interferência. possível, sim. Pois A ilumina- dizes, Eu ia dizer, a iluminação é sempre importante, poderá haver, nós conhecemos um ou outro caso em que tem só câmara, não tem iluminação, ou seja, tem iluminação ambiente e para o tipo de aplicação funciona perfeitamente. Mas isto depois também varia muito do tipo de aplicação. mas perguntas, tens a ver, Roberto? Sim. Porque é que o sinal dos resolvers não são partilhados por vários robôs? Não faz sentido ter 2 ou 3 resolvers no mesmo convoyer. Neste momento, da maneira como temos o resolver e a arquitetura do KPRC4 com a tecnologia de Conveyor Tech, só conseguimos ter um resolver por robô. Isto vai mudar na próxima versão de Conveyor Tech, já vai ser possível ter um resolver para vários robôs, mas de momento, até o KPRC4 e com a versão atual de Conveyor Tech, tem que ser assim, não há outra maneira. Temos aqui uma pergunta do Nuno Abrantes. Nuno, esta pergunta não tem a ver com... Pode-me enviar um e-mail? Está aqui a perguntar com uma pergunta técnica do Work Visual. Nuno, pode-me enviar um e-mail? Nuno está aqui a fazer uma pergunta que não tem a ver com a formação. Fico webinar. Próxima pergunta. As nossas peças são peças pequenas e com bastante detalhe. Por vezes, a paletização exige um mosaico muito detalhado, para o qual é necessário um reconhecimento muito preciso de uma forma da peça. Com a câmara de 2 megapixels, acredito que possam existir limitações por falta de detalhe ou remeter a campos de visão mais reduzidos. Alguma vez perceberam essa iluminação ou conseguem contornar isso? Sim, consegue-se, trabalhando com empresas terceiras, parceiros, mas sim, é possível. Em vez de ter câmaras de 2 megapixels, podemos ter câmaras de 5 ou 10 megapixels, com iluminação para essa aplicação. Quem depois que me liguem ou mandem um e-mail, que eu explico-lhes. E é possível, sim, a aplicação. Sim. Ok, próxima pergunta, temos aqui mais uma. Bom dia. A comunicação entre o robô Kuka e as câmaras é
EIP é Power over Ethernet, está preparado para outro tipo de comunicações? Sim, Sim, sim. Normalmente comunica-se por Ethernet IP. sim, Ethernet IP. É o protocolo mais usual, vamos chamar assim. Próxima pergunta. Se tiver o sensor fotoelétrico para parar o tapete na detecção de peça, é possível adquirir o sistema sem resolver? Sim, Aqui, pronto, seria um painel fixo, ou seja, uma aplicação fixa. Sim, é não possível precisamos trabalhar do, com. sim, não precisamos do resolver, correto? Correto? Sim, não, não. Porque a Temos área, uma a fotocela aplicação. e para e dá o trigger ao sistema de visão. E o robô vai lá buscar a peça. Sim, porque o PIC controla a tecnologia pode ter 3 áreas móveis, que são 3 tapetes, ou até 7 áreas fixas. Considerávamos isto como uma área fixa. Mais perguntas? Não, creio que já não temos mais perguntas. Mas vamos para um bocado, Roberto. Sim. Eu peço só ao Nuno Abrantes que fez-me aqui uma pergunta que não tem a ver com o webinar, que me envie um e-mail, Nuno, por favor, que eu respondo de seguida. Ou entre em contato comigo no e-mail, meta o seu contacto que eu ligo, está bem? Esperamos mais um bocado. O Tony está a perguntar: podem disponibilizar esta documentação? Sim. Sim, enviamos toda a documentação. Sim. Portanto, mais uma pergunta do Pedro. A versão sem visão só serve para recolher objetos quadrados. Certo? Não. Portanto, a parte do Peak Control sem visão seria para recolher objetos em várias formas, mas que venham sempre na mesma posição. Eles têm que vir sempre na mesma posição. Podem ser Entendi. triangulares, podem ter qualquer forma, mas desde que venham sempre na mesma posição, já não é preciso a parte da visão. Tem que vir indexados e ter uma fotocela só para dar o Sim, sinal. sim. Sim, só para fazer o trigger. Sim, mas tem que vir indexados mecanicamente. Já ainda não temos mais perguntas, esperamos mais um bocado. Sim, sim. Mais uma pergunta: se o webinar vai ficar disponível? Sim, o webinar vai ficar disponível no nosso portal. Sérgio, creio que já não existem mais questões. Sim, também qualquer dúvida Vamos que tenha finalizar. ficado. Mas espera mais um bocadinho. Qualquer questão que tenham, enviem-nos um mail e respondemos e vamos falando. E aproveito para vos agradecer a vossa participação.
Ok. Mais uma vez, obrigado e vamos falando. Bom dia, obrigado. Roberto, vamos ir? Vai parar? Sim, sim. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Obrigado.